Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Espírito Santo, luz divina e iluminai. Podemos sentar, meus irmãos amados. Gente santa de Deus, domingo de hoje, a liturgia de hoje é a liturgia da ascensão do Senhor, quando Jesus Cristo sobe ao céu. Então, nós estamos encerrando hoje um ciclo. Começa com a Semana Santa, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, depois de ressuscitar no primeiro dia da semana, ele fica dando orientações para os seus discípulos, fica se encontrando com os discípulos. Nós vamos lembrar que logo no primeiro final de semana, depois da Páscoa da Ressurreição, a liturgia trazia o momento em que no primeiro dia da semana, estando fechadas as portas do lugar onde eles estavam, os discípulos reunidos em oração, perseverantes na doutrina dos apóstolos e na fração do pão, Jesus entra, se põe no meio deles e diz: a paz esteja convosco. E aí Jesus começa a orientá-los. Primeiro Jesus vai dando mostras de que está ressuscitado, mostra os machucados, as chagas, vai aparecendo e vai orientando. Na liturgia de hoje da Ascensão, antes de Jesus Cristo voltar para o céu, Jesus os envia. É esse mandato que Jesus dá: ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Por isso hoje é também o dia das comunicações sociais, né? Preparamos ali o altar, igual eu falei para você no começo da Santa Missa. Hoje às 5 horas da tarde tivemos uma missa aqui com o bispo, Dom Wilson veio, e os agentes da Pastoral da Comunicação das nossas paróquias. É o dia da comunicação social, o Papa instaurou, porque Jesus, que veio de Deus, veio comunicar o Evangelho até nós, e agora quer que nós mesmos, Ele nos envia, cada um de nós, para que a gente vá pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho a toda criatura. E aí ele pede que os discípulos aguardem que seja cumprida a promessa que Deus fez de enviar o Espírito Santo. O que ele diz no trecho do Evangelho? Ele diz que é bom que ele vá, é bom que Jesus Cristo vá, para que o Espírito Santo possa vir, e a igreja cheia do Espírito Santo saia para pregar, para anunciar a boa nova da salvação. Então nós hoje, simbolicamente, completamos 40 dias depois da ressurreição. Durante 40 dias depois da ressurreição, o Senhor Jesus aparece aos seus discípulos, conversa com eles, os orienta, até o dia de hoje, o dia da ascensão, o dia que ele é levado ao céu. E aí ele envia, ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e pede que eles esperem que se cumpra a promessa, que aí vai ser daqui a uma semana, quando vai acontecer a festa de Pentecostes, e aí vem o Espírito Santo sobre a igreja, e aí cheios do Espírito, eles saem para pregar. Quando Jesus Cristo os envia hoje, antes de subir ao céu,
ele pede que eles preguem o evangelho a toda criatura e que eles batizem, no evangelho de São Mateus, capítulo 28, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que ele diz no texto do evangelho: aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, porque não acredita. Quem não acredita, né? Só que ele pede que a gente anuncie o evangelho a toda criatura, porque ele quer que todo ser humano, toda criatura tenha a condição de escolher se quer acreditar ou se não quer acreditar. Por isso ele pede que o evangelho seja anunciado, e por isso ele capacita, enviando o Espírito Santo e dando poder. O poder que o Pai me deu, eu também lhes dou, né? Então ele fala: se vocês beberem veneno não vai fazer mal, vocês vão rezar, impor as mãos e os doentes ficarão curados, vocês terão poder de expulsar demônios. E daí os discípulos, enquanto estavam olhando para o céu, vendo Jesus subir, os anjos dizem: não fiquem olhando para o céu, vão agora anunciar, recebam o poder que Deus deu. A ordem que ele dá aos dele, ele dá a cada um de nós, que somos dele nos dias de hoje. Ele não quer só que a gente olhe para o céu. Teologicamente, o que isso significa? Nós somos cristãos, somos batizados, uma força jovem aí, cheia de Deus e cheia de Espírito Santo, cheia de entusiasmo, de alegria, de boas ideias, para anunciar a palavra de Deus, para a gente fazer o céu acontecer já aqui. Por isso é que ele dá poder para expulsar demônios. Veja, poder de expulsar demônios é também, mas não é só de expulsar aquele demônio que incorpora em alguém, né? Lamentavelmente, eu digo isso, eu lamento muito, né? Lamento que tenha se banalizado essa coisa do demônio nas pessoas. Então, inclusive, alguns dos nossos irmãos evangélicos, eles ajudaram a estragar, né? Porque eles dizem que o demônio está possuindo todo mundo. Então, sai que esse corpo não te pertence, vem aqui Satanás, quem que tu és, o que tu queres, sai desse corpo, né? Isso banalizou demais. O demônio, ele não está assim. Quem está dentro de você, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Existem possessões demoníacas, são casos raríssimos. Temos os padres exorcistas. O demônio não está entrando em todo mundo desse jeito. Agora, o demônio que Jesus Cristo fala no texto do Evangelho, que dá poder para que todos expulsem, você tem poder para expulsar os demônios, né? É tudo aquilo que separa. Demônio, diabo, diabolos. Diabolos é o que divide, é o que separa. Então, se lá dentro da tua casa tem uma falta de diálogo, é um demônio. Se dentro da tua casa tem uma inveja, é um demônio. Se dentro da tua casa tem uma situação de divisão que impedem vocês de viverem em harmonia, se tem uma raiva de alguém, é um demônio que precisa ser expulsado. É um diabolos, é algo que está causando divisão. E o nosso Senhor Jesus Cristo não quer divisão. Hoje nós começamos a semana de oração pela unidade dos cristãos. Queremos que os cristãos, inclusive de outras igrejas, se unam, porque é isso que Jesus quer. A igreja que Jesus deixa a partir de hoje com esses apóstolos, nessa ordem, ele está subindo ao céu e está deixando: ide pelo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. É a igreja comunhão, a igreja que ele mesmo diz: Cristo é a cabeça, mas a igreja é o corpo dessa cabeça, é a igreja. Cristo é a cabeça, mas o corpo é pé, é mão, é braço, é ouvido, é orelha, tudo faz parte desse corpo. E Deus não quer o corpo dividido, Deus não quer a mão para um lado, o pé para o outro. Por isso a nossa igreja católica também tem uma riqueza muito bonita que às vezes a gente não percebe. Mas nós temos dentro da igreja católica irmãos que fazem parte da renovação carismática, irmãos que fazem parte do cursilho de cristandade, irmãos que são do movimento de irmãos. Temos os franciscanos, os beneditinos, temos as irmãs clarissas, as irmãs catequistas franciscanas. Temos uma infinidade de membros, mas não divide. Não é uma igreja dos franciscanos, uma igreja dos carismáticos, uma igreja dos beneditinos. É a igreja católica, é a igreja de Jesus. Cristo é a cabeça,
Não fica dividindo e abrindo uma portinha nova. Agora tem renovação carismática, então aqui é a igreja carismática. Agora tem cursilho da cristandade, aqui é a igreja do cursilho. Não, é a igreja católica, unida, perseverante. Cristo é a cabeça dessa igreja. Quem dá unidade para ela na terra é o Papa Francisco. Muitos são membros. Tem gente que se a igreja fosse só carismática não ia vir na igreja. Tem outros que se a igreja fosse só cursilho não viria na igreja. Tem gente que se a igreja fosse só um movimento de irmãos não viria. Tem gente que se a igreja fosse só grupo de jovens não viria. Então a igreja tem dedo, pé, mão, orelha, ouvido. E dentro da igreja também tem demônio. E nós temos o poder para expulsar o demônio da divisão. Temos poder para, se bebermos veneno, não nos fazer mal. Temos poder para orarmos pelos enfermos e para que eles fiquem curados de doenças físicas, doenças emocionais. E aí Jesus Cristo pede: ide pelo mundo, pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. E aí no finalzinho do texto do Evangelho, Jesus sobe ao céu, cheios do Espírito Santo, eles saem, os discípulos, para anunciar o Evangelho a toda criatura. E é o Evangelho que chegou até nós. É a palavra de Deus que chega até nós. E é a mesma missão que eu e você temos, de anunciar o Evangelho. Cada um desses jovenzinhos da Pastoral da Juventude que está aí, tem a obrigação de anunciar o Evangelho. Eles anunciam nos grupos deles, com as camisetas, nas redes sociais, pregando, fazendo os encontros de jovens. Os irmãos da Pastoral da Comunicação têm a obrigação de anunciar o Evangelho, anunciam levando as imagens. Os irmãos que são ministros da comunhão, você, eu, padre, você tem a obrigação de anunciar o Evangelho. E o Evangelho a gente anuncia com palavras, como Jesus. Jesus falava: o reino dos céus está próximo. Jesus dizia: ame o seu irmão. Jesus dizia: perdoe. Ele ensinava. Ele dizia: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas o Evangelho a gente também anuncia com testemunho, dando testemunho, mostrando. E Jesus mostrava. Ele lavou os pés, ele sentou-se à mesa, ele estava na casa dos pecadores, ele estava com os publicanos, ele andava entre as pessoas, machucaram ele e ele perdoou. E o que Jesus pede para a gente é: ir pelo mundo e pregar o Evangelho, expulsai os demônios. E para isso Ele nos capacita com o Espírito Santo. Nesse dia da ascensão, que a gente não fique só olhando para o céu e esperando o dia que a gente vai para o céu também. Nós temos que trazer o céu, fazer o céu acontecer aqui entre nós. A gente leu no texto do Evangelho aquilo que a gente vai rezar agora, que é o nosso credo. Jesus subiu aos céus e está assentado à direita de Deus. Estar à direita de Deus é estar no céu. Estar com Deus é estar no céu. E a gente pode estar com Deus aqui, estamos no céu. Tem pessoas às vezes que dentro de casa brigando gritam assim: inferno, essa casa é um inferno. Estão no inferno. Não precisaram morrer para ir para o inferno. Já vive o inferno nessa vida. Mesma coisa a gente faz com o céu. Também vivamos o céu nessa vida. A minha casa é o céu. É céu aqui na minha casa. É céu com os meus, da minha família. Porque eu faço o céu acontecer. Porque eu já anuncio o Evangelho aqui. Eu não fico só olhando e esperando. Não, eu já vivo o céu aqui. Já é céu aqui para mim. Já vivo no céu aqui. Para isso o Senhor nos capacita e é para isso que Ele nos envia. Para trazermos o céu à terra. Que a palavra de Deus, meus irmãos queridos, abençoados, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.